Pessoal, então, primeiramente é uma honra estar com vocês. Obrigado à professora Sandra, diretora da Escola Campos Sales, de Bocaina do Sul. Então, cumprimentando a professora, cumprimento todos, os professores, professoras, os convidados. Hoje nós estamos transmitindo ao vivo no meu Instagram. Então, nós já estamos com 12 pessoas no Instagram. E nós vamos trabalhar uma dinâmica. O tema é a arte de aprender, desaprender e reaprender. Como é que está esse contexto, né, desses desafios de uma fase totalmente incerta, porque imaginamos nós, estava tudo certo, todo mundo fazendo seus trabalhos, vem um vírus, trava com o sistema como um todo e nós nos prejudicamos. O pessoal que está com o microfone, peço que só desligue para nós, está vindo para cá, daí, tá? Qualquer dúvida, depois eu abro para as perguntas. Vamos lá. Então, neste momento, eu vou me apresentar um pouco também para quem está nos acompanhando lá no Instagram. Além da formação em ciência política, pós-graduado, advogado, palestrante, então hoje eu estou como practitioner em programação neurolinguística sistêmica. Então é um curso que vai para a terceira geração, que trabalha transdisciplinar com várias áreas do conhecimento. A programação neurolinguística que eu vou trabalhar com vocês hoje, ela vem da década de 70 com John Grinder e Richard Bandler, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Então eles começaram a trabalhar da seguinte maneira: peraí, se um ser humano consegue fazer isso, será que nós conseguimos também? Tanto que é tão interessante isso, que eles começaram a comparar o corpo humano como se fosse um computador. Imaginemos nós temos o hardware e o software. O hardware é a estrutura, os softwares são os programas aplicados. Então, como é que nós trabalhamos com a criança? Como é que nós conseguimos potencializar dentro desse novo paradigma, desse novo sistema de você, de repente, você aprende uma coisa, de repente tem que desaprender e reaprender. Esse é o preço para pagar? Sim, esse é um preço para pagar. E eu quero iniciar com uma sugestão, um livro maravilhoso, que nesse momento de pandemia eu tive a oportunidade de conhecer, estudei mais de uma vez, eu já li ele, até foi uma indicação do meu pai. Emoções Inteligentes, de Thiago Brunet, e eu inicio com ela. Ele diz o seguinte: fracassei quando não possuía inteligência nas emoções, venci o impossível quando usei a meu favor. Então, como é que funciona isso? A inteligência emocional, como que nós vamos trabalhar com as crianças, como é que eu vou conseguir fazer um programa dentro do meu hardware que ele funcione de uma forma correta. Porque quando John Grinder, Richard Bandler e outros como Robert Dilts, grandes programadores, eles começaram a falar assim: se uma pessoa pode, eu posso também. Como que faz? Qual é a diferença que faz a diferença? Qual é o detalhe? Porque de repente tem uma corrida de cavalos, imaginamos nós. O primeiro lugar ganha $15 mil, o segundo lugar ganha $5 mil. Quer dizer que o primeiro lugar é 3 vezes mais rápido que o segundo? Não. Às vezes a diferença foi de nariz, foi de centímetros. Então são pequenas coisas que nós fazemos a longo prazo que vai trabalhando para que a gente possa potencializar isso. Vamos lá. Então o mundo hoje ele caracteriza-se como complexo, veloz e incerto. Toda cidade que nós estamos trabalhando, Lages, Bocaina do Sul ou quem está nos acompanhando, hoje é muito mais complexo que 10, 15 anos atrás. Então o mundo é complexo, ele é muito veloz. Para a gente ter uma noção, o volume de informação dobra a cada 12 meses. Então nós ficamos obsoletos a cada 12 meses. Porque não é aquilo que eu sei, mas aquilo que eu estou aprendendo. Porque às vezes eu tenho um conhecimento que já está obsoleto e eu continuo aplicando aquele conhecimento. Então como é que nós podemos fazer essa transformação? Então este é o tema para que a gente possa trabalhar. Vamos lá. Uma das grandes questões é nos conhecer. Eu preciso me conhecer. Eu, professor, quem eu sou? Como assim quem eu sou? Dentro da PNL nós temos 3 canais representativos: o visual, o auditivo e o sinestésio. O que significa isso? Toda a informação vem para o nosso cérebro através ou de imagens, ou de sons, ou de emoções, sentimentos, ou a questão tátil mesmo, de você
trabalhar. Por exemplo, alguém vai fazer uma moldura, precisa trabalhar com as mãos. Ok, então existe uma psicóloga e neurocientista da Califórnia. Ela diz o seguinte, que nós podemos trabalhar na questão, e essas três informações estão relacionadas à posição dos olhos. Então, quando nós olhamos para cima, eu acesso o canal visual. Quando eu olho aqui para o horizonte, eu acesso o canal auditivo. E quando eu olho para baixo e para a minha direita, vocês vão acessar emoções e sentimentos. Mas quando eu olho para a minha esquerda, eu vou trabalhar com o quê? Com self-talk. O que significa isso? A minha conversa interna. Eu estou conversando constantemente. Às vezes, você nesse momento está se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Ou será que faz sentido isso que ele está falando? Então vocês têm uma conversa interna, todos temos. Às vezes ela é julgadora, punitiva, te incentiva ou não. Pois bem, então dentro desse sistema representacional, nós precisamos saber, nós somos os três. Um é predominante. Então eu disponibilizei um teste e como funciona cada sistema ou canal representativo. Então se você quiser ir lá dar uma olhada, você vai baixar, eu coloquei em JPEG, então em imagem. Você vai no Google, coloca Márcios Machado blog. Tá? Eu acabei de colocar, você baixa o material e você vai ler cada sistema representativo, tu vai fazer um teste e você vai saber como você está. Por exemplo, eu estou com, sei lá, 40% eu sou visual, 30% eu sou auditivo e 20% eu sou sinestésico. Ok, é isso mesmo, nós somos os três, então nós precisamos potencializar. O nosso aluno também é os três, mas como nós, professores, trabalhamos audiovisual, o que significa isso? Eu escrevo e eu falo. Então eu acesso apenas 2 canais. Mas aquele que é sinestésico, eu deixo ele de lado. Por isso que às vezes nós temos alunos que eles são agitados em sala de aula. Por quê? Porque a gente precisa fazer, se movimentar. Então, como eu consigo trabalhar no sentido de ser um poliglota, falando apenas um idioma só, que é o português, para que eu possa acessar os 3 canais. Então, o que o aluno hoje, a gente precisa trabalhar com ele? Com slides de qualidade, vídeos de qualidade. A modulação da voz ela é muito importante. Você tem que estar modulando a tua voz. Se você começar linear, nós sabemos muitas vezes tem um professor que é mestre, doutor ou PhD e você vai na faculdade e de repente você dorme em sala de aula. Por quê? Porque ele fala de forma linear. Então não é aquilo que você fala, mas como você fala aquilo que você fala. O poder da comunicação é extraordinário. Para a gente ter uma noção, foi feito um estudo nos Estados Unidos, pegaram 3.000 pessoas e foram trabalhando as modulações. 7% representa a palavra. Então o que está escrito? A palavra. 38% é o tom de voz, a modulação. E 55% é a postura. Então é a comunicação não verbal. Se eu de repente estou em sala de aula e coloco a mão nos bolsos e estou falando com meus alunos, eu vou perder um impacto no poder da comunicação. Por quê? Porque quando eu falo com as mãos, que a expressão não verbal representa 55%. A minha tonalidade de voz, como eu falo, aquilo que eu falo, representa 38%. Então quando eu for falar em sala de aula, eu preciso trabalhar com as mãos. Se eu colocar a mão nos bolsos, o que vai acontecer? Eu vou perder o impacto. Então quer dizer que a palavra com 7% não é importante? Sim, ela é importante. É como sal na comida ou pimenta. Se tu colocar um pouco mais ou um pouco menos, fica diferente. Então nós temos que ter esse contexto. O que eu peço para vocês fazerem? Vão no meu blog, Márcios Machado, blog. Baixem o conteúdo para você fazer o teste que está disponível e você vai identificar, primeiro, você é professor, o que você é, ok? E você pode identificar também, fazer esse teste com seus alunos. O que eu tenho de aluno na minha sala de aula? Porque quando eu falo modulado, eu atuo no auditivo. Quando eu coloco uma imagem, eu trabalho com quem? Com o visual. Mas quando eu me movimento em sala de aula, ou quando eu faço dinâmicas de grupo, eu trago a atenção daquele, às vezes, aluno que está agitado, porque ele é sinestésico. Pois bem, então, agora nesse momento nós nos conhecemos.
quanto eu mais me conheço, mais eu me curo e potencializo. Essa frase não é minha, é do professor José Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coaching. O que ele quer dizer? Quanto eu mais me conheço, que máquina eu tenho? Eu falei para vocês que o nosso corpo ele é hardware, o que vem de informações software. E como é que funciona? Pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Pegaram o cérebro de Albert Einstein e fizeram uma análise nesse cérebro de Albert Einstein, forma anatômica, dentro da ciência, e pegaram outro cérebro de uma pessoa comum e não conseguiram identificar a diferença do... Então o que aconteceu? O cérebro, o hardware é igual com o outro hardware, mas agora o que está trabalhando dentro da minha cabeça, aí começa a modificar. Então não é o que fazem comigo, mas o que eu faço que fazem comigo, ou o que aconteceu comigo. Isso é muito importante. Então, nós estamos nos conhecendo, quem eu sou, ok. Agora, como funciona a questão do meu aluno, eu mostrei para vocês também, vocês vão fazer o teste. Mas existem algumas fases evolutivas, e quem trabalha com essas fases é o professor Maurice Massey. Ele é sociólogo e professor da Universidade do Texas. Ele trabalha com 3 fases. A primeira fase é intrauterina até os 7 anos. Essa fase nós somos uma esponja, nós absorvemos tudo. Então a criança, neste momento, ela começa a armazenar. Então ela tem consciência, mas não sabe que tem consciência. Então ela existe ali, mas ela começa a absorver toda aquela informação. Ok, primeira fase então é a fase da impressão. Segunda fase, fase da modelagem. Modelagem é o que? É quando a pessoa começa a observar e fazer o que a outra pessoa faz. Por exemplo, se de repente a mãe fala para a criança, mentir é feio, e ela vai na vizinha ou fala com algum amigo, alguma amiga em casa e mente, e a criança sabe disso, ela fala, não, mentir tá certo. Porque então ela começa a modelar. Então não é aquilo que a mãe fala ou que o professor fala, mas o que ele vê. Por exemplo, tu fala, não, fumar é errado, mas tu vai na hora da pausa e fuma, ele vai perceber, não, fumar é legal, eu vou fumar também. Tá bom? Então a segunda fase, dos 7 aos 14 anos, é a chamada modelagem. Terceira fase, chamada fase da socialização. Então é dos 14 aos 21 anos, quando ele se liberta, ele sai da família e ele prefere estar com os amigos. A gente percebe, por exemplo, num programa de família final de semana, a criança, o adolescente não quer estar com a família, ele quer estar com os amigos, vai acampar, vai... enfim. Então essa fase ele começa a receber essas informações, e essas informações elas duram, porque é uma fase agora de socialização interpessoal, e elas duram para o resto da vida. Como é que muda? Com uma grande emoção tu consegue alterar isso, senão ela vai para o teu subconsciente. Então, dessas 3 fases, uma fase muito importante, de todas elas são, mas a primeira fase, que é a fase da impressão. Por quê? Porque ele vai para o inconsciente. Para a gente ter uma noção, o consciente representa 5%. O inconsciente representa 95%. É toda a estrutura de um iceberg. O que eu consigo enxergar, 5%. Então todos nós aqui estamos conscientes que eu está vendo uma live, está na sua casa, no seu escritório, tudo bem? Mas inconscientemente nós temos alguns conceitos ou preconceitos, paradigmas que levam com a gente. Então de repente, na primeira fase, eu consigo observar e tenho a impressão de que dinheiro é sujo. Vamos fazer um parênteses aqui. Você com 5 anos, 6 anos de idade, teu pai te coloca uma roupa bonita e te leva na missa com um padre ou num culto com um pastor. E lá ele fala o seguinte: mais vale um pobre entrar no reino dos céus. Não. Qual que é a frase? A frase é a seguinte: mais vale um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ok, tudo bem. Ele volta para casa, vai assistir um desenho e vê um camelo gigante. De repente a mãe dele está costurando. Ele olha para a mãe e pergunta: mãe, o que é isso? É uma agulha. E ele faz a conexão, o link, dizendo o seguinte: peraí, é mais fácil um camelo gigante passar nesse buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus? Sim.
E ele decreta para o universo que ele quer ser pobre. Por quê? Porque entrar no reino dos céus é para quem não é rico, é quem é pobre. Só que o padre e o pastor colocaram um ponto, mas não tinha um ponto, tinha uma vírgula, que diz o seguinte: nos muros de Jerusalém, a metáfora era, tinha uma portinhola chamada buraco de agulha, para o camelo passar, depois das 6 horas tudo era fechado, que era muito violento lá, ele tinha de passar como? De joelhos e descarregado. A metáfora é, para tu querer entrar no reino dos céus, você não leva nada, e você tem que ser humilde. Bem que nós queríamos levar o celular, né, para o reino dos céus, não pode, tudo certo? Então, essa é a metáfora, mas internaliza. Então, criam-se paradigmas, são olhares, e esses paradigmas funcionam como a água para o peixe. Ele não sabe que está na água, só sabe o peixe a hora que você tira da água. Então tem muitas coisas que nos levam a partir disso. Outra questão muito importante, fases do conhecimento. Nós temos 4 fases, e a hora que você ensina para o seu aluno essas fases, fica mais fácil. Por exemplo, primeira fase, inconscientemente incompetente. Então, eu não sei o que eu não sei. Se de repente eu falo para vocês, vamos fazer uma cirurgia plástica, mas ninguém sabe, só se alguém for cirurgião. Então, inconscientemente incompetente. Ok. De repente começa a passar algumas informações sobre cirurgia plástica. Daí você torna-se conscientemente incompetente. Então você sabe o que você não, você sabe o quanto você não sabe. Então começou a observar que você não sabe. Segunda fase. Terceira fase, chamado conscientemente competente. Então, eu quero ser cirurgião. Então você vai concluir o ensino médio, toda a fase, concluir o ensino médio, vai para a faculdade, faz medicina, depois faz cirurgia geral para entrar na cirurgia plástica, por exemplo. Então você começa a se tornar conscientemente competente. De repente tu trabalha muito, e tu entra na quarta fase, que é inconscientemente competente. Então eu sei tanto que eu entro na fase da sabedoria. É como dirigir um carro. No começo nós não sabemos como dirigir o carro, inconscientemente incompetente. De repente você vê o teu pai dirigindo, vê na televisão, conscientemente incompetente. Tu vai para um curso, uma aula em autoescola, você começa a treinar. Então você está treinando, a gente sabe, muitas vezes as pessoas assim falam assim, não conversa comigo que eu estou dirigindo. Porque imagine, tem 2 pés, 3 pedais, tem que olhar no retrovisor, dar sinal. Então é uma coisa assim que humanamente te acredito que seja impossível. Mas tu passou na prova, deu tudo certo, conscientemente competente. Tu dirige muito, torna-se uma hora da sabedoria. Claro, que precisa estar lapidando. Aonde eu quero chegar com isso, professores? Que da segunda fase para a terceira fase, que é a segunda fase está a par, e a terceira fase é conhecimento, existe um momento de confusão. Às vezes eu não estou confuso, não estou conseguindo entender essa matéria. É este momento que determina se ele dá mais uns passos e muda essa fase da confusão e chega na fase do conhecimento, que é a terceira fase, ou eles param ali. Então a fase da confusão ela é normal. Se eu falei para vocês do olhar que para cima é o visual, aqui ao próximo do ouvido é o auditivo e para baixo é os sinestésicos ou a conversa interna, se você ficou confuso, bom motivo, muito bom, você vai chegar na fase do conhecimento. Agora eu amplio isso, que quando você olha, por exemplo, para cima e para a direita, eu estou construindo imagens. Quando eu olho para cima e para a minha esquerda, eu estou relembrando. A mesma coisa acontece, estou construindo sons, estou relembrando sons. De repente você chegou o teu marido, tua esposa, e daí a esposa está esperando em casa, chega o marido, daí ela pergunta o seguinte para ele, aonde você estava? Ele chegou atrasado, tarde. Daí se ele olha para cima e para a direita, ele está mentindo. Entenderam qual que é a jogada? Porque quando eu olho para cima e para a minha direita, eu estou construindo uma imagem. Para eu poder construir essa imagem, eu tenho que olhar para esse canal. Isso é automático. Doutora Shapiro trabalha com isso. Então é automático. Então, mas eu, de repente, ele falou assim, não, eu fui na casa da minha mãe. Então ele olha para cima e para a esquerda, ele está construindo, ele tem que imaginar que ele estava na casa da mãe dele. A mesma coisa acontece
por exemplo, para relembrar. O professor escreveu no quadro, ou passou um slide, passou um vídeo, e de repente se o aluno olhar para cima e para a sua esquerda, ele vai recordar, então vai ajudar ele a fazer isso. Ah não, o professor falou, eu preciso recordar, então tu olha para o horizonte, olha para a tua esquerda, vai te ajudar a recordar também, tá bom? Olha só que interessante, por exemplo, Cora Coralina, ela só soube que era escritora lá pelos 60, 70 anos, ela escreveu o primeiro livro com 76 anos de idade. Então, olha só, ela era escritora, então ela estava na primeira fase, inconscientemente incompetente, ela não sabia o quanto sabia, e ela foi passando. Então Cora Coralina é um exemplo que ela despertou lá, quando ela começou a escrever, uns 60 e poucos anos, e editou seu primeiro livro com 76 anos. Conhecimento e sabedoria. O que acontece? Nós temos dois conceitos aqui. Conhecimento, ele é poder, de acordo com Sir Francis Bacon, poder em potencial. Dr. Lair Ribeiro. Como funciona isso? Funciona da seguinte maneira: o conhecimento, ele só torna poder quando aplicado, quando ele tem ação. Então eu tenho conhecimento, não adianta eu ter enciclopédia britânica na minha cabeça, estudar sempre e não conseguir transmitir essa informação. Nós precisamos começar a trabalhar com isso. Só que um dos pressupostos da PNL diz: eu sou responsável pelo que eu transmito. Se eu passo para o meu aluno e ele não aprendeu, eu sou responsável. Então eu tenho que trabalhar com uma linguagem. É igual uma relação entre pai e filho. O pai está com 50 anos, o filho tem 15, mas ele quer trabalhar com uma linguagem que ele tem de 60. Mas não, tu tem que ir na linguagem quando ele tinha 16, conversar na mesma linguagem, porque senão tu está falando ao vento. E se você não trouxer uma linguagem clara, até está na Bíblia, tu vai falar ao vento, então você não vai ter essa informação. Conhecimento, por exemplo, sabemos que o tomate, ele é bom que tem vitaminas, e tem o licopeno para nós homens na questão da próstata, tudo bem? Ok, isso é conhecimento. Sabedoria é que ele só é ativado, o licopeno, quando você aquece o tomate, quando você faz um molho de tomate. E essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Se você pergunta para o jovem: tu gosta de estudar? Não, gostar de estudar não gosto. Ah, tu gosta de aprender? Sim, gostar de aprender. O cérebro adora aprender. Isso é muito importante. E o cérebro, ele é plástico, tem plasticidade. Nós conseguimos aprender a qualquer momento. Só que nós precisamos de repetição. Repetição é a mãe do aprendizado. Nós sempre temos que buscar repetir. Por quê? Porque se você aprende com um lado do cérebro, você vai esquecer. Mas se tu aprende com os dois lados do cérebro, você vai relembrar isso. Então e isso eu já vou explicar para vocês. Por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta. Depois de 10, 15 anos, eu te dou uma bicicleta, você pega a bicicleta e anda com a bicicleta. Se você aprendeu a nadar, e você de repente há 20 anos você não entra numa piscina, você entrou na piscina e você vai nadar. Por quê? Porque você aprendeu com os dois lados do cérebro. Só que infelizmente, na nossa cultura ocidental, nós focamos muito num lado do cérebro, que é o lado esquerdo dele. Pois bem, e como é que funciona a questão do processo criativo? Você fala o seguinte: eu preciso fazer tal coisa. Ok, quando você fala que vai fazer tal coisa, existem 3 fases também. Olha que interessante. Primeira fase, germinação. Então gasta-se uma energia gigantesca, é como se fosse para um avião voar. Ele gasta muita energia para ele levantar voo, mas lá em cima ele não gasta muita energia, porque se ele gastasse a mesma para fazer a aeronave voar, ela não conseguiria ficar por muito tempo no ar. Né? Então o que acontece? Primeira fase, germinação. Segunda, assimilação. As coisas não vêm rápidas. O amanhecer só vem depois de toda a noite ter passado. Roma não foi construída de um dia para o outro. Então, germinação, assimilação e conclusão. De repente você fala que vai fazer tal coisa e você não faz. Então você começa a criar
ações que você não conclui o ciclo, tu não faz o loop. E como é que funciona? Daí você começa a perder energia. Às vezes nós estamos sem energia, já notou? Você acorda meio cabisbaixo, você não tem aquela energia. Por que você não tem? Porque você falou que ia fazer, que falou assim, eu vou ler o livro. Ok, tudo bem, só que você não datou. Então eu vou ler o livro no sábado das 10 às 11 horas, então você vai estar preparado para ler no sábado das 10 às 11 horas, e você não pode ter nenhum programa nesse momento, nenhuma outra atividade, porque tu vai estar focado nisso. Então você vai lá e vai ler. Daí você falou, poxa, ele falou que ia ler das 10 às 11 horas e leu. Então fechou o ciclo: germinação, assimilação, conclusão. E isso tira muita energia. E como é que nós conseguimos recuperar essa energia? Simples, coisa de brincadeira. Então tu vai falar o seguinte: eu vou escovar os meus dentes, estou escovando os dentes, concluí de escovar os dentes. Fechou. Tu fechou um ciclo, porque senão teu cérebro ele gasta muita energia, porque ele fala assim, não, peraí, tudo que ele fala ele não conclui, tudo que ele faz não vai dar certo. Então tu precisa fazer isso, criar esse ciclo do processo criativo para você concentrar energia. Se tu pega uma lâmpada na tua casa, ela tem uma energia que pega a sala toda, mas se tu concentrar a energia, focar, vira como se fosse um raio laser, muda o jogo. E é importante você trabalhar com a criança, com o jovem, que as coisas não são de um dia para o outro. Paciência, persistência e determinação é o que determina os amadores, os profissionais. As coisas não são rápidas, não são rápidas. E tem um exemplo do bambu chinês. Olha só que interessante, que tu pode trabalhar em sala de aula. Por que é importante trazer exemplos, trazer metáforas? Porque as metáforas vão para o seu lado e do inconsciente. Tu não pode dizer que a história está errada ou não, é uma história, mas tu tem que trazer também exemplos. Um deles é do bambu chinês. Olha só, eu pego um bambu, a semente de bambu, coloco no solo. Ok, primeiro ano não deu nada, segundo, nada, terceiro, quarto, no quinto ano também não deu nada. No sexto ele cresce 12 metros no sexto ano, chegando até 25 metros. Olha só que loucura isso. Pera aí, quer dizer que 5 anos o bambu ficou sem fazer nada? Não. No subsolo ele estava germinando, ele estava assimilando para poder fazer a conclusão do sexto ano, crescer 12 metros de altura. E é isso que acontece. Às vezes o aluno estuda e fala assim, poxa, mas não deu, então começa a desistir. Esses dias eu recebi eu mandei o convite da nossa palestra, e uma jovem me mandou assim, eu estou cansado, não quero mais, estou cansado da vida. Eu fui dar uma olhada na foto, era uma jovem. Eu falei, como você está cansado da vida? Se você iniciou a vida agora, tem um futuro extraordinário. Então o que acontece? As pessoas às vezes elas ficam, porque elas pensam que é de um dia para o outro. Então ela vê na televisão, ela vê num filme a pessoa de sucesso, mas para você chegar lá, você passou por uma trilha, né? Então você pagou um preço. É isso que nós temos que começar a trabalhar com a juventude, com nós professores. Qual é o preço que eu vou pagar para primeiro me construir, me autoconhecer, quem eu sou, quem é o Márcio Machado. Opa, é esse aqui, ok. Então eu tenho limitações, eu tenho qualidades, eu tenho desafios, eu tenho medos, eu sou corajoso, ok. É isso que eu tenho que começar a entender para poder me transformar. Vamos lá. Em relação a como nós conseguimos trabalhar na aprendizagem, o cérebro. Nós temos dentro do crânio, nós temos 3 cérebros. Teoria de Paul MacLean. Paul MacLean, ele é um neurocientista que trabalhou com essa tese lá na década de 70. Lembra que eu falei que a PNL surge na década de 70? Muitas informações surgiram nessa década. E Paul MacLean trabalha com 3 cérebros. Olha só que interessante, professores. O primeiro cérebro nós herdamos dos répteis. Então o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é o que faz o sistema funcionar, o teu coração bater, o pulmão se expandir, toda a estrutura. Então é o que te traz fome,
está andando de bicicleta, de repente tem um buraco, você consegue desviar rápido do buraco. É o reflexo do cérebro reptiliano. Pois bem, nós temos o segundo cérebro, que é o sistema límbico, ou cérebro emocional, que nós herdamos dos mamíferos. Esse cérebro é sentimento, emoção. Então imaginamos nós, eu tenho dois animais de estimação. Eu tenho um lagarto e eu tenho um cachorro. Quando eu chego em casa, se o lagarto estiver abanando a cauda, não é que ele está com saudade de mim, ele quer me atacar, ele quer me comer. Mas se eu chego em casa e tem um cachorro e ele está abanando a cauda, é porque ele estava com saudade, ele tem sentimentos. Tanto que os animais os mamíferos foram declarados como sencientes. Então, e o terceiro cérebro é o neocórtex, é o que nos torna humanos de verdade, seres racionais, o Homo sapiens, é o que nos diferencia dos outros, porque nós somos animais de linguagem. Se eu chego em casa e eu tenho um cachorro, você não, como eu tenho a Alanis, você nunca vai ver ela deprimida porque esqueceram da data do aniversário dela. Não vai. Mas você chega em casa e você esquece a data do aniversário da sua mãe, da sua esposa, enfim. O que acontece? A pessoa fica chateada, porque nós somos animais de linguagem. E como é que funciona essa base? É como se fosse uma construção. Então, o cérebro reptiliano, que trabalha com todos essa questão mais primata do coração bater, da fome, da sede, do reflexo rápido, é assim. A emoção, sistema límbico, e o neocórtex, que ele é dividido em hemisfério esquerdo e direito, que eu vou trabalhar com vocês. Mas como é que eu posso potencializar isso? Olha que interessante. Para a criança, ela desenvolver o cérebro reptiliano, ela precisa rastejar. Sabe quando a criança está rastejando assim, ela não consegue ainda engatinhar o andar? Então ela precisa deste momento de rastejar. Depois, para você fortalecer o cérebro emocional, a criança precisa engatinhar. Olha só que interessante isso. Peraí, então quer dizer que se a criança rastejar, tu pode brincar com ela com isso. Você pode brincar que vocês são, sei lá, um lagartinho, alguma coisa. Isso é questão lúdica, que você precisa, professor, ter este conhecimento, essa informação. Mas se você não tem, você não trabalha em relação a isso. Então, você sabia, por exemplo, que no Alasca eles têm 49 nomes para neve? A neve que você não pode andar, que você pode beber, a neve que você pode viajar, né? E nós aqui, neve é neve. Então, por isso que a inteligência é a arte de fazer distinções, tornar visível e invisível. Pois bem, então você precisa trabalhar nessa questão para você fortalecer isso. Agora, o neocórtex, ele é dividido em dois hemisférios. Atenção, isso é muito, mas muito importante. Hemisfério esquerdo, ele é lógico, racional, matemático, verbal, preto e branco, detalhista, vê a árvore. Hemisfério esquerdo, global, dos insights, da aventura, da criatividade, da musicalidade, colorido, vê a floresta. Vê a floresta. É como se fosse um carro, o hemisfério esquerdo, que ele vê apenas os detalhes, e o hemisfério direito é um avião que vê o global. Mas é como se fosse um pássaro. Para ele poder voar, ele precisa das duas asas. A mesma coisa, para você potencializar o teu cérebro, você precisa atuar nos dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Assim, tu torna-se como se fosse um helicóptero. Quando precisa observar os detalhes, você vai observar, mas quando precisa observar o global também. E olha que interessante isso. A mulher, ela tem, nessas duas hemisférios, tem uma estrutura chamada corpo caudal, corpo caloso. E esse corpo caloso, a mulher tem 18% a mais que o homem. Então, olha que interessante. Então o que acontece?
Então ela consegue trabalhar nas duas frentes. Por isso que a mulher ela é multidinâmica. Ela administra o jantar, manda o WhatsApp, vê o Netflix, conversa por telefone, tem um terceiro olho que vê a criança no bagunça lá atrás, né? O que acontece? O homem, ele faz uma coisa só. Então se ele aquece o leite, ele só aquece o leite. Eu já fiquei observando isso, quando eu olhei pro lado, o leite ferveu. É engraçado. E daí vem alguém e fala, logo hoje que eu limpei o fogão, né? Vem tua esposa, vem sua mãe. Então, a mulher ela tem esta habilidade. Isso traz um diferencial muito grande. Quando o homem assiste televisão, ele entra dentro do canal, toca telefone, pipoca queima, a criança chora, ele tá lá dentro. Quando a mulher chama, ele tem que sair dali e poder, opa, o que aconteceu? Outra coisa interessante, se dá, por exemplo, um acidente vascular cerebral, em 15 dias a mulher está falando. Por quê? Porque vai para um lado, vai para o outro. Porque o lado verbal está no esquerdo, só que daí ele consegue conectar o direito e fazer uma mágica ali. E o homem trava. Então a mulher tem essa habilidade. Olha que interessante. Isso é importante você saber para trabalhar em casa, trabalhar com os alunos também. O homem, quando ele fala, ele tem uma fala direta. A mulher, indireta. Olha que interessante. Você está assistindo Netflix, por exemplo, e o quarto está escuro. A sua namorada, a sua esposa, ou vice-versa, namorado e o esposo, ele quer que o homem e a mulher quer que acenda a luz. Sabe o que ela fala? Está escuro aqui, não está? Ai de você não acender a luz. Não tem consideração, é um desrespeitoso. E o homem, o que ele fala? Acenda a luz, fazendo um favor, ou acenda a luz, por favor, não é? Então o homem é direto, a mulher indireta. Quando nós escutamos que está escuro aqui, não está, nós entendemos como se fosse apenas um comentário. A mesma coisa que falar assim para a mulher, como tu está? Estou bem. Tá bem, ele vai lá fazer qualquer outra coisa. Mas não tem respeito comigo, olha só, não me perguntou mais, eu estou aqui com um monte de coisa para resolver e tal. Então o homem, ele precisa, por isso que existe até alguns livros, tem um livro que os homens são de Marte, algo assim nessa linha. Eu tenho um livro que fala assim, que nós somos muito diferentes, e nós, a hora que a gente conseguir compreender isso, muda o jogo, a relação entre homem e mulher. Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Vamos lá, continuamos nossa jornada. Tudo certo, tá tranquilo, tá ótimo, pode continuar. Pessoal, vou trabalhar agora com 7 tipos de inteligência, ou inteligências múltiplas, do professor Robert Gardner. Ele é de Harvard, psicólogo, é um espetáculo. Ele trabalha com 7 tipos de inteligências, já aumentou mais 2, que é a inteligência naturalista e espiritual. Nós não vamos trabalhar com essas duas neste momento. Então nós temos a inteligência lógico-matemática, mais desenvolvida em homens do que nas mulheres. Por isso que as mulheres reclamam, o homem ele é muito racional, ele é racional demais, o meu esposo. Né? Por quê? Porque lógico-matemático está mais forte nos homens. Corporal. O homem tem inteligência corporal mais forte que a mulher. Por exemplo, a inteligência corporal é quando você expressa através do corpo, tu fala através do corpo. Quem é que atua nesse setor? Por exemplo, dançarinos, escultores, artesãos, cirurgiões, atletas. Por exemplo, o recordista de 100 metros não é uma mulher, é um homem. Então, lá em 2009, Usain Bolt corria 100 metros rasos e bateu a marca de 9 segundos e 58 milésimos, que ele mesmo quebrou a própria marca dele, que era de 9,69. Então, competições, por isso não tem homens e mulheres competindo em questões corporal, né? Então é homem futebol, mulher futebol, MMA, cada um no seu canto. Então aí que tá. Então a inteligência corporal do homem é superior da mulher. Isso é em média, tá bom, pessoal? Isso é em média. Intrapessoal. Essa inteligência é superior nas mulheres do que nós homens. Então o que acontece nessa inteligência intrapessoal? Que tu acessa quando tu olha para baixo. Por isso que a pessoa deprimida, ela está olhando para baixo. Então ela está conversando com ela, tendo emoções e sentimentos.
O que é a depressão? Excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. Olha só que interessante. É assim. Então, se você ficar remoendo o passado, você vai ficar... Perceba isso, você olha para baixo. Tem os canais, quando o pessoal vai se suicidar, daí eles ligam, vamos suicidar e tal. Tá olhando para onde? Para baixo. Então ele pede para olhar para cima, para frente ou para cima. Então já rompe essa alça. Não quer dizer que... Mas já ajudou, tá bom? Intrapessoal. Então, conhecimento de si mesmo, conhece suas próprias forças, suas limitações. A mulher é muito mais intuitiva, perceptiva que o homem. Quando vai um casal, homem e mulher numa festa, a mulher, depois que terminou a festa, ela teve mais informação 3 vezes, 2 a 3 vezes maior que o homem. Tanto que depois da festa, o que tu viu lá, amor? Eu vi isso, vi aquilo, e ele não viu, ele foi lá, comeu, viu a banda ou escutou a música. Então ela tem essa percepção. Outra inteligência de Robert Gardner, interpessoal, é a comunicação. Essa que eu estou fazendo com eu e vocês. Vocês nessa relação interpessoal ou intersubjetiva para o setor da psicologia, mais desenvolvida nas mulheres. Olha que interessante isso. Por isso que é um fato que elas não descobriram ainda um lado que hoje é território predominantemente masculino, que é a política. Então a hora que a mulher descobrir isso, já era, nós vamos ser minoria e aquela cota vai ser para nós, não para elas. Linguística é mais desenvolvida nas mulheres. Olha só que interessante, pesquisa feita. A mulher fala aproximadamente 25.000 palavras num dia. E o homem, 12. Por isso que quando a tua mãe vê teu pai trabalhando, lá na empresa ele não tagarela. Chega aqui em casa, acabou a conversa. Claro, acabou as 12.000 palavras dele, né? A mulher tem mais 12 para falar. A relação também é interessante. O homem, quando tem um problema, ele fica quieto, ele rumina, ele fica com ele. Chega a mulher e fica assim, peraí, tá disfarçado, tá devendo alguma coisa. Chega lá pra ele, tá me traindo? Teu disfarçado, você é um disfarçado ainda, mas não, é o problema que ele tem. Então ele precisa deixar ele quieto. A mulher, quando tem um problema, o que acontece? Ela precisa falar, verbalizar. Então ela está falando. E daí o homem quer trazer a solução, porque nós somos resolvedores de problema. Então a parte predominante nossa é o cérebro esquerdo, o hemisfério esquerdo, que resolve problemas. Daí ele busca resolver, o que ela fala? Tá mandando na minha vida? Tá mandando na minha vida? Não, eu só quero falar. Então, homens, atenção. Quando a sua mulher tiver um problema, deixe ela falar. Faça perguntas. E se ela não te perguntar como resolva, morda a língua. Ui, até uma lágrima. Morda a língua. Por quê? Porque ela não quer saber a tua opinião. Ela quer apenas falar. Então, ela descarrega a energia dela falando. Tá bom? Musical, meio a meio, né? O pessoal que é músico de plantão, por exemplo, tu pega um violão, consegue afinar. Eu, se eu pegar um violão, não consigo. Mas nós temos as 7 inteligências. Uma é predominante, 2 predominantes, tá bom? Espacial, o homem tem superior que a mulher. Antigamente, no tempo da caverna, quem é que ia trabalhar? O homem ou a mulher? Buscar o alimento. O homem, gerou uma palestra, não, é a mulher. Vai lá matar o mamute e eu fico aqui cuidando das crianças. Não. O homem ia trabalhar. E ele ia como? A pé, de carro? De moto? De bicicleta? Não, ia a pé. Só que às vezes o escritório dele era num local, num outro local. E ele caçava e tinha de voltar. E como é que ele se identificava? Pelo Cruzeiro do Sul, por uma pedra, por uma árvore, né? Então o homem ampliou a inteligência espacial e a mulher ficava cuidando das crianças e colhia frutos. Por isso que ela é muito observadora. Ela chega no lugar, ela faz um scan do lugar, né? E o homem, ele é muito focal, ele observa, o que tinha ali, não sei. Daí, enfim, então é uma diferença gigantesca, tá bom? Por exemplo, o homem, quando começa a perder a testosterona, que é esse hormônio que nos possibilita esse poder, por quê? Porque a gente tem mais, também por causa da testosterona. Ele bate em manequim de loja e pede desculpa. E ainda fica brabo porque que o manequim não respondeu. Tá bom? Vamos lá.
Entender? Nós temos as 7 tipos de inteligências, cada aluno tem uma, e isso é muito importante nós sabermos, eles potencializam. Então você começa a criar essa sensibilidade para ver o teu aluno. Nós vamos agora para técnicas de processo de aprendizagem acelerado. Como é que eu consigo potencializar o aluno para que ele estude mais, para que ele aprenda mais? Tá? Primeira técnica. O nosso cérebro, ele é poderoso. Nós precisamos trabalhar com o nosso cérebro. E o nosso cérebro, o que acontece? Quando eu respiro, olha só. Quando eu respiro, 20% da energia que está no ar, chamado prana, vai para o cérebro. 20%. Só que o nosso cérebro é 2% do peso do nosso corpo. Se eu peso 100 quilos, o meu cérebro é 2 quilos. Se eu peso 50 quilos, o meu cérebro é 1 quilo. Tudo bem? Ok. Só que quando eu respiro, potencializa. Eu preciso potencializar o meu cérebro para que ele entre em ondas alfa. Olha só, na onda faixa alfa, e potencializa o meu aprendizado. É isso que você tem que começar a fazer, se você ainda não faz, e você tem que ensinar para o teu aluno fazer isso. Então funciona o seguinte, nós vamos fazer, você aí na sua casa, eu aqui, eu vou te ensinar a técnica. Isso serve para tu resolver problemas. Uma dica: nunca resolva um problema no mesmo dia. Ensine isso para o teu aluno. Qual que é a técnica? Durma com o problema. No outro dia você vai resolver melhor. Porque já notou que quando você resolve um problema no mesmo dia, você está emocional, muito forte, teu emocional, você fala palavras que você não queria falar, tu diz coisas que você não queria dizer, e daí você, puxa vida, eu ofendi a pessoa, ou poderia ter feito diferente. Então, dica, durma com o problema. Mas, se você precisar resolver no mesmo dia, no mesmo momento, você vai fazer uma técnica da respiração. Primeira, a técnica vamos sair do pré. É o seguinte, tu vai inspirar 5 e tu vai expirar 5. Tá bom? Vamos lá, todo mundo inspira 5. Isso, expira 5. Muito bom. Inspira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. Isso se pode fazer em qualquer momento. Respiração, só que a respiração, a atenção, ela não é torácica. Curta. Geralmente nós respiramos de forma curta, torácica. Assim, ó. Tá grávida umas horas, né? As mulheres aí em parto, né? Não, é aqui. Então tá errado. Então ela tem que ser longa. E você direciona a energia, que é o prana, abaixo do teu umbigo, que é o terceiro chakra. Chakra dos bichinhos do sítio, não, é um ponto de poder no teu corpo, tá bom? Vai lá. Então você vai inspirar, vai ser longa e abdominal, abaixo do umbigo, terceiro chakra. Por quê? Claridade mental. Acima do umbigo, terceiro chakra, acima do umbigo. Claridade mental, poder mental. Abaixo são relações pessoais. Tá, com a tua família, tá? Tu quer resolver alguma coisa de conflito na escola, no teu local de trabalho, tu pode começar a fazer essa respiração que te ajuda. Longa, abaixo do umbigo. Família, acima do umbigo. Plexo solar, claridade mental. Tudo bem? Mais uma vez, inspira agora, barriga de Buda, né? Ampliar a barriga aqui, tá bom? Abdominal. Inspira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Expira, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. Vamos sair do pré, vamos para a segunda, vamos lá. Seguinte, saímos do pré, vamos para a primeira, né? Agora você inspira 5, segura o ar em 5 e libera o ar em 5. Tudo bem? Eu vou falar por que dessa técnica. Vai lá, inspira 5, segura. Libera o ar. Isso. Mais uma vez. Inspira. Segura. Libera o ar. Maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez. Inspira. Segura. Libera o ar. Maravilhoso.
Pessoal, quando você faz isso, tu inspira, segura o ar, cria uma hipóxia, uma falta de ar no teu cérebro. Quando você expira novamente, daí tu liberou o ar, tu inspirou novamente, ele amplia canais que não estavam sendo acessados. Quando eu respiro assim, ó, como as pessoas normais, se tu parar na rua, as pessoas assim, ó, curta e torácica. Quando eu respiro longo e libero o ar, ele cria uma sinergia. Sinergia é quando 2 mais 2 não é 4, é 5, é 6, é maior. A soma das partes é maior que o todo. Então eu faço isso. Vai te ajudar no que, Márcios? Vai ajudar, vai fazer isso que eu zoom, vai criar uma estrutura cerebral que acionou outras áreas do teu cérebro, tá bom? Vamos para a faculdade agora, vamos para um nível mais hard, tudo bem? Como é que é? Inspira 5, segura o ar em 5, libera o ar em 5 e não respira nada em 5. Uia! Tic-tac, vamos lá, dá certo. Inspira 5, 1, 2, 3, 4, 5, segura. 1, 2, 3, 4, 5, libera. 1, 2, 3, 4, 5, não respira nada. 1, 2, 3, 4, 5, respira. Coisa boa. Isso, segura. Libera. Maravilhoso, parabéns. 3 técnicas poderosas que vão te ajudar o quê? Que o teu cérebro entra em onda alfa. Isso potencializa o aprendizado. Quando que eu tenho que fazer isso? Antes de você estudar, ao longo do dia. Márcio, eu vou me esquecer. Pessoal, se você fizer 21 dias, cria um hábito na tua vida, tá? Isso é o básico. Tem pessoas que precisam mais. 33, 44, 66. Estou colocando números de poder para ti aí, tá bom? Então, 21 dias, que o número de poder não é 21, é 22. 21 dias, ele cria um hábito. Eu pergunto para você, tu passa o fio dental todos os dias nos seus dentes? Às vezes sim, às vezes não. Estava na porta um dentista. Você não precisa passar o fio dental em todos os seus dentes, só naqueles que você quer conservar. Para criar um impacto, tu cria um impacto para a pessoa passar o fio dental. E eu garanto para ti, 21 dias, se tu passar o fio dental, nunca mais você vai deixar de passar. Mas o que significa isso para mim, para o aprendizado, eu como professor? Pessoal, 21 dias de hábito. Então, se eu começar a inspirar, quantas vezes? Faz 5 vezes. 4 a 5. A técnica do Dr. Lei Ribeiro é 4. Eu trabalho com 5, porque potencializa mais o meu cérebro, tá bom? 5 vezes antes de você estudar. Opa, criou o quê? Poder. Porque o nosso cérebro é como se fosse um carro. Eu uso o meu carro, tudo bem. Agora, se eu colocar gasolina aditivada, ele melhora. Se eu calibrar os pneus, opa, eu vou ter uma estabilidade maior. Se eu ver como é que está o óleo do freio, opa, eu vou ter mais garantia e segurança. É isso que tem que fazer no teu corpo. Nós temos um poderoso, uma poderosa máquina, mas às vezes eu uso esse carro, que é uma Ferrari, um Audi TT, como se fosse um Fiat 147. Eu uso o meu cérebro, que é o cérebro mais poderoso, com 100 bilhões de neurônios. Pessoal, para a gente ter uma noção, um neurônio se comunica com 10 mil neurônios. Nós temos 100 trilhões de ligações nervosas. Nós não utilizamos nem 5% do nosso cérebro. Por quê? Porque eu preciso potencializar. Uma das formas é respirar. Respiramos para encerrar, fechar o ciclo da respiração 20 mil vezes por dia. E se você respirar de forma adequada, você vai trazer poder para o teu cérebro, tá bom? Vai rejuvenescer. Eu falei toda hora. Faz aí, tá? Vamos lá. Quanto tempo de estudo no máximo? Isso tem que ensinar para o teu aluno e para você quando for estudar. 50. O cérebro, a neurolinguística nos ensina que o máximo de estudo, de aprendizagem é 50 minutos. Passou disso a secar gelo. Tu seca gelo? Não, eu não consigo também. Então, 50 minutos, faz o loop, tá? Então, eu primeiro faço a técnica da respiração, máximo 50 minutos. O meu cérebro, ele adora gordura, porque ele é praticamente gordura e glicose. Como é que eu vou fazer? Então eu vou comer um pastel bem gorduroso? Não, não é comer um pastel bem gorduroso.
Tu vai fazer o seguinte, vai tomar ômega 3. Eu não tô vendendo, pessoal, tá? Tá vendendo ali, depois eu vendo vocês aí, manda o link, não. Ômega 3, mas de qualidade. Se você tomar o ômega 3, ele tiver gosto de peixe, jogue fora, tá oxidado. Dá uma olhada se ele está livre de mercúrio, porque os rios estão contaminados, os mares estão contaminados. Mas da onde vem o mercúrio? O pessoal vai extrair ouro, coloca mercúrio, contaminou tudo. Então você precisa comprar um ômega 3 de alta qualidade e tomar. O que acontece? Muitos alunos são desatentos, porque ele tem excesso de ômega 6 e deficiência de ômega 3. Então nós precisamos ampliar. Ômega 6 vem da onde? Fast food. Pizza, x-salada, cachorro quente, que são coisas gostosíssimas, só que ampliam o ômega 6. Então eu preciso, às vezes, se o aluno está com déficit de atenção, ômega 3 não tem contraindicação, ele é poderoso. Compra o melhor, tá? Compra o melhor para vocês aí. E como é que eu sei também se ele é verdadeiro ou não? Tem uma técnica que tu coloca no congelador, tá? Colocou no congelador, no outro dia tu tira, fura. Se sair o líquido é verdadeiro. Se congelar, joga no lixo. Não toma, é gordura de peixe, tá bom? Gordura de peixe. O ômega 3 ele é animais de sangue frio, foca, sardinha, salmão, tá? Então eles não congelam, não congelam. Outra coisa importante, coisa básica. Qual que é o pulo do gato? Olha só. De repente nós estamos aí em Bocaina do Sul e todos ganhamos na Mega Sena. Todo mundo tá assistindo e ganhou também, tá? Eba, pá, ganhamos aí. O pessoal tá assistindo, compartilha no aviãozinho aí, pessoal, tá? Manda pros amigos de vocês aí, tem um aviãozinho, convida o pessoal aí. Olha só que interessante. Ganhamos na Mega Sena, todo mundo ganhou na Mega Sena. Daí nós vamos comemorar, não importa o credo, lá em Salvador, que é energia muito forte, Terra de Todos os Santos, tudo bem? Vamos pegar um avião no aeroporto regional de Correia Pinto, tá funcionando, coisa boa. Saímos daqui de Correia Pinto e vamos parar no aeroporto de Salvador, tudo bem? Só que o piloto erra 1 grau. 1 grau. Nós chegamos no aeroporto internacional de Salvador? Não, 1 grau. Então é uma pequena diferença que faz a grande diferença. Nós vamos ou parar no Oceano Atlântico ou nós vamos para o Acre. Não paramos no aeroporto internacional de Salvador. Aonde eu quero chegar? Técnica. Quando você puder, tem um prédio e no meu prédio aqui eu só subo e desço de escada. Claro, quando eu vou no mercado e tem alguma coisa pesada, alguma coisa, eu subo de elevador. O que acontece? Escada. Quando eu desço as escadas, o meu cérebro melhora. Questão cognitiva. Quando eu subo as escadas, o que acontece? As minhas pernas fortalecem. Então, quando você puder, num prédio, desça as escadas, vai melhorar o teu cérebro, questão cognitiva, e quando puder subir as escadas, vai melhorar o que? As pernas. Música. Tu tá estudando ou tu tá fazendo uma atividade que precisa de concentração e tu adora escutar música. Qual é a música que você coloca? Qual é a música que você coloca? Você vai colocar, vou com uma rádio. Tem uma música de um estudo maravilhoso, Dr. Georgi Lozanov. Ele é um médico búlgaro, educador, extraordinário. Dedicou a vida para isso. E tem algumas músicas que potencializam o teu conhecimento. Olha só. Aqui é uma música clássica. É essas músicas, pessoal. O pessoal está escutando, tá bom? Vamos lá. Então, você coloca assim, por exemplo, na tua sala de aula, você leva um notebook, leva algum aparelhinho que tu possa colocar uma música. Você coloca músicas clássicas, vai no YouTube, coloca músicas para estudo, músicas para concentração. Coloca lá que vai potencializar o teu aprendizado. Por quê? Porque entra em alfa também. Glicose. Teu aluno vai fazer o Enem, ou você está estudando períodos de 50 minutos. Tá, tudo bem, estudei 50 minutos. Para o quanto? 10 a 15. 10 a 15, teu cérebro vai voltar ao normal, faz a técnica de respiração e volta a estudar.
Glicose, como uma balinha, um pedacinho de chocolate. Sugiro chocolate 70% cacau, que ele é medicinal, tá bom? Professores, atenção! Quando você utiliza giz colorido, lembra que eu falei que nós somos visuais? Por que eu coloco visual aqui em cima? Porque quando tu olha para cima, tu acessa o canal visual. Quando você utiliza giz colorido, tu amplia o poder de impacto, de aprendizado em 18%. Só com o giz. 18%. E quando você estimula os seus alunos a usarem marca-texto e você utiliza marca-texto, a mesma coisa acontece. Por quê? Porque os dois cérebros começam a trabalhar. Então eu tenho que trabalhar com o hemisfério esquerdo, que nós somos predominantes, e com o hemisfério direito. E o hemisfério direito ele é criativo, colorido, global, da aventura, dos insights. Ele vê a floresta. Então como é que eu acesso o poder de 95% que é o inconsciente, que está aqui no direito? A chave de acesso, a porta de acesso ao inconsciente é no lado direito. Albert Einstein, como é que descobriu a teoria da relatividade? Ele estava numa rede, deitado, e sonhou que estava num raio de luz. Teoria da relatividade. Como é que Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes, que possibilitou as grandes navegações? Às vezes não deveria nem ter descoberto, né? Porque daí acabaram com tudo aqui. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Olha só, Arquimedes, o rei entregou uma coroa que ele ganhou de ouro. E perguntou para Arquimedes: Arquimedes, eu quero saber se a coroa é de ouro ou tem prata misturada. Mas não destrua a coroa. Não dá um gelo na gente? Dá um gelo. Então o Arquimedes tentou e tinha desistido. Já ia pra forca, né? Porque imagina, o rei ia matar ele. Ele estava numa banheira tomando banho, descobriu o princípio de Arquimedes, saiu pelado, nu, na rua, dizendo: eureka, 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 eu descobri. Por quê? Porque a densidade da água depende do metal. O ouro tem uma densidade diferente da prata. Então ele fez uma coroa de ouro e uma coroa de ouro com prata e colocou para ver a densidade e descobriu a teoria de Arquimedes. Por quê? Porque estava relaxado, estava em estado de relaxamento tomando banho. Então os insights vêm aqui, ó. Vamos lá. Marca-texto, falei para vocês, aumenta também o poder porque ele aciona o lado esquerdo do cérebro. Quantas cores? 10? Não. 2 cores? Tá bom. Eu uso, pessoal, duas cores. Ó, esse aqui, ó, 2 cores. Eu usei um rosinha aqui, porque eu usei 3 aqui, ó, tá? Eu uso sempre 2 a 3 cores. Sorrir, pessoal, olha só que interessante. Existe na psicologia, vamos fazer uma sumarização da psicologia: pensamento, sentimento, comportamento. Ok. Daí William James, que é o pai da psicologia moderna, lá no início de 1900, perguntaram para ele: Sr. James, William James, qual é a maior descoberta? É que o contrário também é verdadeiro. Se eu começo a agir, aparece o sentimento e o pensamento. Então, tu precisa sorrir. Não consigo, finja. Finja. Por quê? Porque neurotransmissores... Pessoal, nós somos uma máquina. A gente é uma máquina. E quando eu faço sorriso, mesmo que forçado, neurotransmissores atuam e tá tudo bem. Quando tiver estresse, sorria. Cara, não vai sorrir na frente das pessoas ali, né? Que tá aquele estresse ali. Mas depois sai, sorria para reprogramar o teu cérebro. Muito importante nesse livro aqui, ó, olha só. Esse aqui é uma outra indicação bem interessante. É Persuasão, Robert Cialdini. Então é antes da persuasão. Olha só em sala de aula. Como é que está a minha sala de aula? Minha sala de aula, a gente fez trabalhos com cartolinas e está espalhada na sala toda. Tudo bem. Só que o grande pulo do gato é o quê? Você colocou as cartolinas, dura uma aula, duas, tirem as cartolinas. Porque quanto mais limpa a sala, melhor o aprendizado. Por quê? Porque dentro das 3 estruturas do sistema representacional, visual, auditivo e sinestésico, se eu tenho conflito visual, atrapalha. Por exemplo, eu estou estudando, não pode ter televisão ligada, me atrapalha. Não a minha, todo mundo, porque você tem que focar. Som, música clássica, potencializa o teu cérebro. 50 minutos, toma água. Professores, por favor, tomem água.
Por favor, em sala de aula eu vejo professores que não levam uma garrafinha d'água. Tome, lubrifica a prega vocal, tu melhora, daqui a pouco dá um calo vocal aí nas tuas pregas, tu vai fazer cirurgia. Tu tá entendendo? Água, tá bem quente, toma água bem gelada. Não, prega vocal superaquecida, água gelada, choque térmico. Não tome. Ah, gosto de tomar água com gás. Não tem problema. Tomou com gás, o gás vai sair por cima ou por baixo. Não tem escapatória. Então vá dar aula com uma garrafinha de água, temperatura ambiente, toma um golinho. Não estou tomando água. Pessoal, 55, 60% do nosso corpo é água. Quando quando tem um feto, a criancinha nasceu ali, 80% é água. Só que tem que tomar água de qualidade. Eu peço para vocês, por favor, qualquer coisa, junta um pouquinho por mês, um dinheiro, alguma coisa, e compre um filtro para que você tenha água alcalina. Hoje, se tu for dar uma olhada nas garrafinhas d'água, grande parte é água ácida, abaixo de 7 o pH, água ácida, traz doenças. Acima, água alcalina, tudo bem? Tem um vídeo maravilhoso do Dr. Lai Ribeiro sobre água, vai te dar uma aula gigantesca. Sabia que tomar um copo de refrigerante tem que tomar 32 copos de água da boa? Cuida aí, porque ele acidifica teu corpo. Acidifica, né? Deixa ácido teu corpo, né? Pois bem, vamos lá? Propósito de vida. Como é que eu ensino o meu aluno e como é que eu vou descobrir o meu propósito? Se tu me pergunta, Márcio, o que tu faz? Eu como palestrante, eu vou dizer, eu transformo vidas, eu resgato, eu faço o despertar das potencialidades do que tem de mais puro no ser humano para transformar a sua vida, da sua família e do mundo. Qual mundo? O mundo ao redor dele. Então eu sou um transformador de vidas. Se me fala, Márcio, o que você faz na política? Eu vendo sonhos. É muito diferente de ser político. Mas como é que eu descobri isso? Propósito de vida. Esse estudo vem de Ivan Pavlov. Tu vai pegar um copo d'água, tudo bem? Outra coisa importante, o estudo, os 20 minutos antes de você dormir, a informação rumina a noite toda. Se você estudou o dia todo, se o teu aluno estudou o dia todo, de repente ele assiste televisão, ele tem direito de assistir uma série, assistir alguma coisa. Só que aqueles 20 minutos é aquilo que vai ficar a noite inteira ruminando. O que é ruminar? Já viram uma vaca comendo? Assim, né? Coloca 5, 6 babalu na boca e fica... É isso. É ruminar aquela informação. Por isso, quando você brigar com a tua mulher, brigar com o teu esposo, com alguém, você faça as pazes de dormir, senão tu briga 2 vezes. Já notaram isso? Uma acordado e uma dormindo. Assistir filmes de terror, não assista antes de dormir, só se tu queira ter um sono ruim, não restaurador, tá? Não restaurador. O sono é importante demais. Não deixe o celular carregando no mesmo lugar onde você dorme, no teu quarto, por favor. Nosso corpo vibra, isso é uma outra palestra daí. Energia, mecânica, física quântica, o celular vibra, tem energia eletromagnética e daí te traz problema danado, perde energia. Por favor, não deixem ter o celular sendo carregado. Tem gente que coloca o celular embaixo do travesseiro. Pelo amor de Deus, vai te destruir tudo, tá bom? A longo prazo, não é a curto prazo não. O sono ele é restaurador, mas você precisa ter 100% o teu quarto escuro, 100%, nem a luzinha da televisão. Eu quando tenho ali, eu tiro da tomada para não ter. Tu tem despertador que coloca na tomada, não tire, não use mais, use com bateria, tá bom? Nós estamos chegando ao final. Existem 2 questões importantes que eu gostaria que vocês trabalhassem com seus alunos. Uma questão ele não pode se comparar, nunca se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Se compare contigo mesmo, mas modele os melhores. Quem é a tua fonte de conhecimento? Quem é o teu guru? Quem é o teu mentor? O que tu tá vendo na internet? Quem é que está assistindo? Quem está acompanhando? É isso que nós temos que cuidar. Eu tenho um mentor que é o Dr. Lai Ribeiro. Ele nem conhece da minha existência, mas eu acompanho, eu sigo ele. Então eu me alimento do conhecimento e da sabedoria que ele tem. Eu me alimento do Thiago Brunet.
porque eu escuto, eu acompanho. Tem um pastor maravilhoso que é o Cláudio Duarte, engraçado, um monte. Ele trabalha com um vídeo dele é Vista e Visão. Vista é o que eu vejo hoje, a visão que vai vir para frente. Então nós temos que começar a trabalhar e se fortalecer, nos transformar. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se você convive com pessoas que são baixo astral, tu tá ruim, tu tá reclamando, você vai ser isso aí. Nós temos que nos transformar e modelar os melhores. E eu trago aqui alguns indesistíveis. Martin Luther King, lá na década de 60, um homem que tinha um sonho maior que ele, que as pessoas pudessem, numa sala de aula, ter negros e brancos, num ônibus, numa faculdade. E ele faz um movimento gigantesco lá no Memorial Lincoln, lá em Washington, e faz um discurso maravilhoso, tá na internet, dá uma olhada. E ele diz o seguinte: I have a dream, eu tenho um sonho. E lutou contra a opressão. Os negros não podiam votar nos Estados Unidos, imagina, na década de 60. Daí na mesma linha vem essas pessoas que tem que passar de modelo para o teu aluno. Nelson Mandela, com 18 anos, foi preso. Um homem com 1,90 m de altura ficou numa cela de 1,60 m, baixinho, acrocado. Só saía para apanhar e ser interrogado. E um sonho maior que ele, da mesma coisa que a África do Sul não tem o apartheid. O que aconteceu? Quando ele saiu e foi presidente da África do Sul, ele foi fazer um jantar de posse. Daí falou o seguinte pro mestre cerimônia, pro organizador: deixe à minha direita e à minha esquerda uma cadeira vaga e convide os carcereiros que passaram mais tempo junto comigo. Mas por que, Mandela? Para eles me verem como um ser humano. Pessoal, Nelson Mandela ficou 27 anos preso, apanhando. É isso que tem que mostrar para ele, que um sonho, ele é gigante. Helen Keller, ela ficou cega e surda aos 19 anos. E ela diz o seguinte: se um homem ou uma mulher tiver um impulso para voar, ele não vai rastejar. E transformou numa oradora. Ela começou a falar como uma pessoa cega e surda fala. Colocava a mão aqui para escutar a prega vocal das pessoas. E falou vários idiomas, escreveu vários livros. Walt Disney, primeiro emprego dele, chamaram ele: vem cá, Walt Disney, tudo bem? Tu está despedindo. Mas por quê? Porque tu não é criativo. E fez o que fez. Na inauguração do parque em Orlando, tá, o mestre cerimônia, daí chamou o irmão dele para poder fazer uns discursos. Falou assim: infelizmente, o mestre cerimônia disse, o Walt Disney não pôde ver toda essa estrutura, esse parque maravilhoso. Pegou o irmão, disse o seguinte: me permita te corrigir, mestre cerimônia, ele viu antes do primeiro bloco. Esses são os sonhadores. É isso que nós temos que regar nos nossos alunos. Thomas Edison, mais de 1000 vezes errou. Tem bibliografia que diz que mais de 10.000 riram dele, chamaram de louco. Tá bêbado, rapaz. Quando ele saiu, quando pequeno, chegou em casa com um caderno, a mãe chorou lendo o caderno que a professora tinha mandado. Daí um dia, na autobiografia dele, ele falou que encontrou o caderno e ele falou o seguinte: quando a mãe dele chorou: do que tá chorando, mãe? Eu vou ler em voz alta. Teu filho é muito inteligente, só que nós não temos professores capacitados para ensinar. Leve-o para casa e ensine você mesmo. A mãe ensinou com aquele amor que nós temos que ter e resgatar. Você não trabalha para o governo, você não trabalha para diretor, tu trabalha para você mesmo. Tudo que tu aprende é para você, para no pós nós recebermos, né, os frutos. Não é aqui, é lá fora, lá quando nós retornarmos. E daí Thomas Edison, sua autobiografia, pegou o caderno e foi ler. E estava escrito o seguinte: seu filho é esquizofrênico, não tem capacidade de aprendizado, leve-o para casa e estude. E ele diz: por uma mãe não deixar de acreditar, ele tornou-se o maior inventor, o mimeógrafo que tinha aquele cheiro de álcool,
no nosso tempo de colégio. Foi ele que inventou a vitrola, foi ele que inventou a lâmpada. William Shakespeare, o maior dramaturgo que o mundo já teve, não importa se era em tragédia, drama, comédia, romance, ele cuidava dos cavalos lá no Teatro de Londres. Então aonde eu quero chegar? Que ninguém é condenado a ser aquilo que sempre foi. E é isso que nós temos que ensinar. E para finalizar, vou contar uma história. Tinha um casal de evangelistas, história real. E eles, com 18 anos, foram nos lugares mais inóspitos, onde ninguém queria ir, ensinar o evangelho. 50 anos se passaram, foram aposentados, voltando para casa num navio, ficavam pensando: como vamos nos receber? Nós vamos ter honrarias, vamos ter festas, porque imagine 50 anos, nós estamos com 68 anos, toda a nossa juventude ensinando o evangelho. Voltando, de repente avistaram no porto bandeirolas, balões, banda, morre para nós. Só que eles estavam na terceira classe, até descer do navio, quando desceram não tinha mais nada. A festa não era para eles, era para o presidente dos Estados Unidos que estava no navio. Chegaram em casa empoeirada, sem vida, fotos da juventude. E daí o homem ficou bravo. Bah, tem nada para nós? Ingratidão. E a mulher quieta. E daí ele falou assim: pergunte para o teu Deus se é isso que ele nos dá de retribuição por 50 anos trabalhando pelo evangelho. E saiu fora. Quando chegou, a mulher estava lavando louça. Perguntou: e aí? Tom de deboche. Perguntou para o seu Deus? Ela falou: sim, perguntei. E o que ele disse? A festa não é aqui. É isso que eu falo. Tudo que nós fazemos aqui não é aqui a festa. Não é para ter a gratificação, não é para ter o aplauso. É lá, a hora que a gente retornar. É por isso que que eu sempre digo: façamos o nosso melhor. Mesmo que a gente não tenha reconhecimento, mesmo que riam da gente, faça o teu melhor. Faça, porque você se transforma naquele beija-flor que apagava o fogo da floresta e riam dele, mas ele fazia parte. Nós estamos perdendo o jogo. Cada um fazendo a parte, muda o sistema. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. 1h20. Que palestra aí, obrigadão.